E eu queria falar hoje exatamente sobre a oferta de amor, a oferta que o Senhor coloca em nossos corações para nós apoiarmos a obra de Deus. Mas antes de falar da oferta de amor, existe uma pergunta muito importante que é preciso a gente fazer para nós mesmos, é uma reflexão. Qual é a missão do crente aqui nesta terra? Talvez a gente não para muito para pensar sobre isso. Às vezes a gente vem até a igreja e a gente se alegra no Senhor. Nós cantamos aqui no início, falando: Jesus, volte logo para buscar a tua igreja. Mas enquanto Jesus não vem, Ele entregou um mandamento para toda a sua igreja. O Senhor nos entregou uma missão, o Senhor nos entregou um propósito. Quando nós buscamos, às vezes, conversar com algumas pessoas, por exemplo, algumas pessoas que elas estão no espiritismo. Se você pergunta para ela qual é a missão dela aqui nesta terra, ela vai entender que ela está aqui na terra pagando pelos seus erros que supostamente ela tenha cometido em uma outra vida. Nós não encontramos isso dentro da palavra de Deus, nós só cremos na palavra de Deus. Nós estamos também estudando no livro que nós estamos fazendo agora de teologia, não sei se alguns irmãos aqui sabem, mas tem um curso de teologia bacharelado aqui em nossa igreja, e um dos temas que nós estamos estudando, tem alguns irmãos que fazem esse curso, um dos temas neste livro que nós estamos estudando agora, é sobre teologia e a ciência. E umas coisas muito interessantes nós temos estudado nesse livro, que tem falado, por exemplo, sobre alguns filósofos. Nós temos os filósofos da Idade Média, nós temos filósofos antes de Cristo. E se nós perguntássemos hoje aos filósofos, principalmente aqueles que têm como base a filosofia helenista, a filosofia grega, qual é a missão deles aqui na Terra? Eles vão dizer que eles estão em busca de alguma coisa que, na verdade, eles não querem encontrar. Eles conseguem se basear em uma teoria subjetiva, uma teoria sem conclusão. E esse é o que eles estão o tempo todo buscando, e está tão perto deles aqui a palavra de Deus, está tão perto de nós aqui. O que nós buscamos é morar no céu, mas Deus nos colocou aqui nesta terra exatamente com um propósito. E neste propósito nós precisamos fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Nós encontramos aqui como missão que Deus nos entregou aqui nesta terra, de ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é a vontade de Deus. Uma outra vontade de Deus é que nós devemos amar a todas as pessoas, amar ao nosso próximo e fazer sempre o bem. Isso está na palavra de Deus. É uma coisa também que o Senhor nos entregou, é um propósito que Deus colocou como missão da igreja aqui nesta terra. Nós podemos entregar para todas as pessoas a mensagem do Senhor, a mensagem de adoração, por todos os meios que nós temos disponíveis. A nossa igreja, a primeira igreja, a Assembleia de Deus aqui de São Mateus, nós temos diversos trabalhos que nós fazemos.
Nós temos diversos projetos que são realizados pela Igreja do Senhor, mas nós também procuramos levar a mensagem da palavra de Deus, seja através de imagem, som. A igreja aqui em São Mateus, ela faz esse tipo de investimento, mas também, como eu falei aqui no início, nós apoiamos os missionários que estão em loco, lá no campo de batalha, como nós também estamos aqui em um campo de batalha, e não é diferente do que eles fazem lá. Eles apregoam a palavra de Deus, e nós aqui também precisamos apregoar a palavra de Deus, e nessa incumbência que o Senhor nos entregou, Ele falou para todos nós, que precisamos gerar bons frutos. E aí vem a pergunta: o que você tem gerado para o Senhor? Você pode responder para você mesmo nesta noite. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 15, versículo 16, é o Senhor falando, e Ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis bons frutos, e deis fruto, e eu completei aqui, bons frutos, e o vosso fruto permaneça. Essas são palavras de Jesus, lá em João, no capítulo 15. Um dia Deus, falando com o profeta Isaías no capítulo 6, os irmãos conhecem essa passagem, é bastante conhecida, e o profeta Isaías, ele tem aquela visão maravilhosa com o Senhor, e o Senhor o chama naquele momento ali, e entrega na mão dele uma missão, mas o Senhor faz uma pergunta para ele: a quem enviarei? E o profeta Isaías, ele responde ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Essa é uma pergunta bastante difícil. Se o Senhor perguntasse para você: a quem enviarei? Você ia pensar no pastor Márcio ali? Envia o pastor Márcio, Senhor. Não, Senhor, eu não. Está aqui o Leonardo. Envia o Leonardo, Senhor. Mas o Senhor disse, mas o profeta Isaías, ele disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Mas a mensagem desta noite é para falar exatamente de como eu posso estar presente em outros lugares. E às vezes a gente não se dá conta que nós podemos estar presente em diversos lugares, apoiando a obra do Senhor. E eu falei exatamente hoje que o que eu gostaria e eu quero falar nesta noite é sobre a nossa oferta de amor. O que é uma oferta de amor? Tem um louvor, me veio aqui na cabeça agora, e aí eu falo para o pessoal do louvor ali, ainda bem que os tocadores estão ali, que eu já cantei ele aqui na igreja, que ele fala assim: diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantadas, Senhor, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar,
para que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Eu quero cantar só esse finalzinho aqui do Senhor, quero te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Aí vem a pergunta: você sabe como você pode adorar ao Senhor? Aleluia. O evangelista Marcelo, ele orou ao Senhor aqui e ele apresentou a sua oferta de amor ao Senhor. E aí tem uma coisa maravilhosa, tem um segredo, amados, nessa oferta que nós apresentamos ao Senhor. Aleluia. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá no livro de Coríntios, no capítulo 9, acredito que os irmãos conhecem, é 2 Coríntios, capítulo 9. Os irmãos talvez já tenham lido essa passagem, aleluia. E aqui tem um ensinamento maravilhoso, quando o apóstolo Paulo, ele estava trazendo um relatório do seu projeto missionário, e ele estava falando para os irmãos da importância de quando você não está, mas há alguém que está lá fazendo algo pela obra de Deus, e você tem que ser parte desse alguém, você tem que ser parte desse projeto, fazendo a obra de Deus. Mas pastor Keits, o que é ofertar? Aleluia. Ofertar é quando você dá um presente, é uma dádiva. É você transferir algo que é nosso para a obra de Deus, como uma expressão de gratidão a Deus. Meus amados, eu não estou aqui fazendo toda aquele sermão sobre teologia da prosperidade. Eu estou aqui falando de amor à obra de Deus. E quando nós temos amor à obra de Deus, você não consegue medir os benefícios que Deus pode trazer para a sua vida. Aleluia. E isso aconteceu no passado. Isso acontece no presente. Se Jesus não voltar, vai continuar acontecendo na vida daqueles que acreditam no Senhor. Se nós pegarmos nesse capítulo 9, o versículo 10, capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo 10, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim, o versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê para pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. O que nós estamos dizendo aqui, amados, que quando você apoia a obra missionária, quando você apoia a obra de Deus, você está realizando, está executando um ato espiritual. Aleluia. Às vezes tem pessoas, amados, que eles começam a murmurar quando acontecem determinadas situações, onde quando nós falamos, olha, nós precisamos levar a palavra de Deus. Há algumas pessoas que não sentem nenhum tipo de motivação, elas não sentem
um sentimento de amor pelas almas. Mas elas começam a falar: Senhor, eu quero que abençoe, eu quero que faça isso. Mas ela não faz uma reflexão no seu coração para saber se realmente ela participa da obra de Deus. Se ela quer comer do melhor na obra de Deus. E às vezes tem gente que começa a murmurar. E o apóstolo Paulo, ele estava ensinando àqueles irmãos ali da cidade de Coríntios, e ele estava falando da importância que tem nós apoiarmos a obra de Deus. Ofertar é algo espiritual, é uma base na vida do crente, é um elemento natural dentro de um objetivo espiritual. E quando a gente dá uma olhada ali no versículo 4, o apóstolo Paulo está falando exatamente disso ali. Ele fala que é um fundamento de glória. O que estava acontecendo aqui neste capítulo, amados? O apóstolo Paulo, ele estava chegando ali para conversar com os irmãos, e ele fala o seguinte: olha, está vindo um pessoal comigo, então não precisa vocês ficarem envergonhados, porque aquilo que vocês ofertarem, vocês estão fazendo um benefício, vocês têm uma base que é participar das bênçãos de Deus, participar da obra de Deus. Ofertar é uma bênção. Quando nós ofertamos, nós temos que sentir prazer e dizer: nós estamos abençoando, e a Bíblia diz que é abençoando que nós somos o quê? Ninguém sabe disso, né? É ofertando que nós somos, é abençoando que nós somos. Amém. Eu achei muito fraquinho, assim, os irmãos, ninguém gosta, parece, de ser abençoado, vocês não perceberam, não, assim, né? É abençoando que nós somos abençoados. Aleluia, glória a Deus. Os céus ouviu isso. Amém? É abençoando que nós somos abençoados. Porque ofertar é uma bênção, é um favor divino, é um meio de felicidade na vida do crente. Aí alguém pode falar, né? Eu vim aqui para a igreja hoje para ouvir isso. Eu estou falando para você, que você tem que saber o que é que você está fazendo. Quando você oferta, você tem que saber o que é que você está fazendo. Você está juntando ali a sua bênção. Aleluia. E às vezes tem algumas pessoas que nem sabem disso. E aí o apóstolo Paulo, lá no versículo 9, lá no versículo 5, ele vai e faz exatamente esse comentário. Ele diz: portanto tive uma coisa necessária para exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco. Aí depois ele fala assim: e preparassem de antemão a vossa bênção. Então quando eles estavam ali juntando a oferta para entregar para o apóstolo, eles estavam, na verdade, ali fazendo o quê? Preparando a bênção deles. Porque quando nós estamos abençoando, nós somos abençoados. E tem gente que não sabe disso. Tem gente que às vezes, né, será? Não sou eu que estou falando aqui não, amados. É a Bíblia, é quem diz. Você não precisa acreditar em mim. Agora, se você não crer na Bíblia, aí aquele louvor falou assim, né? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Para que você nasceu, amado?
tudo em nossa vida tem que ser uma adoração ao Senhor, aleluia. Você nasceu para ser um adorador ao Senhor, aleluia. Então nós temos que fazer desse ato uma adoração ao Senhor, porque nós precisamos nos encher de bênção, de graça, com a graça do Senhor. A oferta, amados, ela é parte do que nós já recebemos de Deus. E nós já lemos esse versículo aqui no início, versículo 10, que ela é comparada à semente que é plantada. Aleluia. Ela é um serviço a Deus. Aí alguém vai falar, meu Deus, ele está falando uma heresia. Não. O apóstolo Paulo fala exatamente isso, ele está falando de um serviço que o crente presta a Deus. Você se coloca ali como um serviçal, um colaborador do Senhor. Então a oferta é um serviço que nós podemos prestar a Deus. O versículo 12 diz exatamente isso. Como é que fala o versículo 12? Capítulo 9, versículo 12, olha o que ele está dizendo: porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amados, nós precisamos estar sempre atento ao que é um ato de adoração a Deus. E nós podemos dizer também que a oferta de amor, ela faz o ofertante sentir desejo de ofertar. Eu, um tempo atrás, nós fizemos uma oração aqui, por aqueles irmãos que iam entregar o dízimo, entregar a oferta. Aí depois no culto seguinte, não foi feita a oração. Aí quando eu ia saindo ali fora, veio um irmão e falou assim para mim, pastor Márcio, ele disse, por que você não orou pela oferta de novo? Eu vou, porque hoje que eu trouxe você não orou. Falou desse jeito comigo. Porque o coração dele estava aberto, ele sentiu ali que ali é uma adoração, ele está prestando um serviço e ele quer as bênçãos do Senhor para a sua vida. Então não é um ato em que você tem que fazer com tristeza, nós precisamos sentir aquilo que nós estamos fazendo, aleluia. Nós temos, eu me lembro, há uns 2 anos atrás, eu encontrei umas pessoas na universidade onde eu trabalho, uns estudantes, e esses estudantes, eles tinham um grupo de oração ali na universidade, e eu conversando com eles e tal, eles me pediram para dar um apoio em algumas situações, mas eu achei curioso, sabe, evangelista Elias, que um dia no início de semestre, eu ia entrando na universidade, na porta da universidade, aqueles estudantes estavam ali entregando um mapinha da universidade, com algumas informações, onde era a biblioteca, onde era o restaurante, como é que eles faziam, aqui, ali e tal, e no final, eles estavam ali, se você quiser participar de um grupo de oração, quer receber uma oração e tal, alguma coisa assim, e estava Jesus ama você, eles estavam entregando ali, e eu achei interessante, aquele panfleto que eles entregavam ali, aí eu perguntei para eles, quem era que patrocinava aquele panfleto, porque eu não me lembrava, aí sabe o que eles falaram para mim? Eles falaram, professor, a gente faz chup-chup, cada um faz chup-chup, a gente vende aqui na universidade para os próprios estudantes,
E o dinheiro que a gente arrecada, a gente produz esses panfletos para pregar a palavra de Deus para eles mesmos. Aleluia. Aí eu olhei, eu fiquei tão motivado ali, porque o trabalho que eles estão fazendo ali, porque eles olharam para aquilo ali, e eles falaram, tem que ter sentido a minha vida aqui nessa terra, aleluia. Você não está aqui errante, buscando, como um ateu, que na verdade ele acha que tudo é por acaso, que tudo é material, e que acabou tudo. Não, não acabou. Deus te colocou aqui, para você fazer algo para Ele. E sabe o que acontece? Um segredo que o mundo aí fora não sabe. Quando nós fazemos isso, nós temos muitas consequências maravilhosas para a nossa vida, que o mundo aí fora não sabe. E aí o apóstolo Paulo ensina que a gente precisa fazer planejamento. Lá no versículo 5, ele diz, olha, irmãos, tive uma coisa necessária exortar os irmãos, ele fala, e que preparassem de antemão, eu já tinha lido esse versículo, ele fala o quê? De você fazer planejamento, para você apoiar a obra de Deus, você tem que se planejar, você precisa ser racional também, não se oferta segundo as suas emoções. Sabe o que é isso, amados? Eu encontrei com uma pessoa, essa pessoa era até amiga da minha esposa veio e perguntou para mim, na verdade ela não falou comigo, essa pessoa, a pessoa disse o seguinte, que ela tinha encontrado alguém, e esse alguém era uma pessoa muito usada por Deus e tal, que ele orava e fazia isso, e pulava, acontecia, e aí ela falou, eu queria que o senhor fosse lá na minha casa, orar lá na minha casa. Aí ele, eu vou lá na sua casa orar, mas é R$600, para ele ir lá na casa dela orar. Aí a minha esposa veio e falou comigo, fulana falou isso e tal, eu falei, fala com ela para sair fora, isso é um falso profeta. A Bíblia diz que é abençoando, nós somos abençoados, agora você não vende esse tipo de coisa não, a graça de Deus ninguém vende, e ninguém compra a graça de Deus, tudo é de Deus, aleluia, tudo é de Deus. Deus, a única coisa que Ele diz, nós temos que ter prazer no amor pela obra do Senhor, aleluia, e a medida é o Senhor que dá, não sou eu que estabeleço nada para você, você tem que crer nisso, aleluia, é só nisso que nós temos que crer. Então você precisa ser racional, você tem que saber o porquê que você está fazendo, você não tem que estar trocando, você não está trocando nada. E o apóstolo Paulo fala lá no versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração. E aí eu quero adiantar ainda, ele fala o seguinte, não com tristeza, aleluia, porque Deus ama ao que dá com alegria, aleluia, está lá no versículo 7, às vezes tem gente que gosta de fazer exibicionismo, tem pessoas, a Bíblia conta até uma situação, Jesus é que conta essa situação, em que algumas pessoas, quando começavam a ofertar, alguns iam lá na frente e queriam mostrar o que é que eles estavam fazendo, aquele exibicionismo, não é isso, pastor João? A pessoa ia lá, eu dei tanto. Tem até algumas pessoas que falam isso, em alguns lugares, Quem são aqueles que podem pegar o envelope de R$1.000? Aí fica alguém, aí alguém levanta lá, aí levanta, aí todo mundo olha para ele, não é assim?
10 e 100 mil, pastor Elias está falando aqui, né? Quem é aquele que pode? Nós não estamos, amados, falando de exibicionismo. Deus não precisa de nada disso. Aleluia. Pois é, o pastor João também está lembrando aqui de algumas aberrações, amados. Eu não vou ficar aqui falando dessas aberrações, mas o nosso estudo aqui nessa noite, nós estamos ensinando, aleluia, qual é o objetivo, o que é que nós fazemos aqui na casa de Deus, aleluia. E a gente precisa aprender. Nós precisamos ofertar com alegria, nós já lemos aqui o versículo 7. E para a gente encerrar, amados, quando nós sabemos qual é o propósito, qual é a missão que Deus nos colocou aqui nessa terra, aleluia, nós saberemos usufruir das consequências daquilo que fazemos em adoração ao Senhor. O versículo 6 diz o seguinte, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Mas eu não estou aqui prometendo nada para você não. Eu estou aqui dizendo o seguinte, que se você crê num Deus Todo-Poderoso, o tempo é determinado por Deus, aleluia. Você tem que saber qual é a sua intimidade com Deus, aleluia. E outra coisa, quando você faz isso, quando você exercita tudo isso que está sendo ensinado para nós nesse capítulo 9, aí eu vou falar uma coisa aqui, eu estou falando de Deus aqui, inevitavelmente você sofrerá uma abundância de bênçãos de Deus na sua vida, aleluia. Eu estou falando por Deus aqui, porque o versículo 8 diz o seguinte, que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, aleluia, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda a boa obra do Senhor.